Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é Salomão e hoje nós vamos dar continuidade às dicas, apresentações de ferramentas que eu possuo e utilizo. E hoje a gente vai falar dela, da Tupia, que é minha, todas três são Bosch. Bem, por que a Bosch? A Bosch aqui no mercado nacional, pelo menos até onde eu conheço, é a única que tem o corpo removível da base. Nós temos duas bases, essa base fixa e essa base de coluna, que é justamente o trabalho de subir e descer da coluna. O corpo é composto desse trilho e da regulagem de velocidade. O trilho serve justamente para fazer a conexão com esses outros e então você poder fazer o acionamento através desse botão. O botão tem uma trava aqui do lado, como vocês podem observar, então ele fica travado. Você pode usar ele simples ou travado. A máquina em si, ela tem 1600 watts, é uma potência muito boa. Existem marcas com uma potência maior, mas essa daqui é mais do que suficiente. Essa outra máquina aqui eu tenho ela há uns 6 anos. Até hoje nunca tive nenhum tipo de problema com ela, nenhum desde o zero. No corpo da máquina nós temos esse canal e essas três marcações. Essas três marcações servem como regulagem de altura na base fixa. Então, como funciona na base fixa? O trilho guia tem que ficar alinhado com o outro. Então, quando você conecta, você já escuta o primeiro cliquezinho, né? Então, quando você abaixa, a máquina já limitou no primeiro rasgo que tem. Então você aperta e aí você tem o mais baixo, o do meio e o mais alto. Então ela fica fixa. Além disso, a máquina possui regulagem de ajuste fino e bem simples, com travamento, certo? O cabo possui essa característica, não sei qual é o nome disso, mas alguém aí vai ajudar nos comentários. Então, quando você está utilizando, ele tem esse movimento que ajuda muito, facilita um bocado. Voltando aqui para de coluna, aqui ela tem esse coletor de pó que eu utilizo muito e ela tem justamente as características de baixar e subir. Ela está um pouquinho pesada, precisa de uma lubrificação, mas nada demais. Aqui do outro lado a gente tem o limitador de altura, que pode ser ajustável aqui, e ele tem também o zero ajustável, então isso facilita no setup da máquina. Tem regulagens de altura, como presets, né? E em duas delas nós temos esses parafusos que você vai utilizar ele como esbarro, e aí com o parafuso você pode fazer um novo preset de acordo com a sua necessidade, certo? O coletor de pó é bem simples de remover. Ele vem com esses dois parafusinhos aqui que são manuais, então isso facilita a remoção rápida. A base dela permite a utilização de bucha de
para cópia. Eu não tenho nenhum aqui, mas no outro vídeo das fresas eu falei a cópia dos moldes através de bucha, e aí a gente depois aborda algo mais no futuro. Ela também conta com ajuste fino de altura, depois se regular ele faz esse ajuste fino. Essa máquina aqui, ela é toda em polegada na escala superior, e na escala inferior ela é métrica, certo? O botão de travar aqui, botão, seja lá como for o nome, é bem simples de usar. Ela sempre vai estar travada e você pressiona para poder liberar. Então, se você quiser liberar em qualquer altura, basta soltar ele que ele já está travado. Como essa minha máquina tem mais de 5 anos, esse botão ele já estava mais ou menos por aqui, bem nessa posição. Então eu desmontei, regulei ele e ele voltou a ficar nessa posição, que para mim é bem confortável. A máquina é a mesma que a gente vê. Ela, porém, não tem aqueles 3 regulagens, mas para ela ser removida, você tem que apertar esse botão e ela ser removida. É a mesma máquina, o mesmo corpo, mesma referência, mesma potência, mesmo tudo. Então, a única coisa que muda é a base. Bem, pessoal, a chuva deu uma trégua, não parou, mas pelo menos aliviou, dá pra gente ficar sem todo esse ruído. Mas a gente vai ter que acompanhar aqui o treino da Fórmula 1, a transmissão. É uma coisa que eu gosto muito, então vamos continuar e vamos ouvir um pouquinho do treino da Fórmula 1. Mas voltando aqui às duas máquinas, essa é a GFF 1600CE e essa é a GOF 1600CE. A máquina é a mesma, a única coisa que muda é a base. Aqui no Brasil só vendemos essas duas versões. Já em alguns países eu tenho visto que há uma outra versão que é a GMF 1600CE. A única diferença da GMF é que a GMF é isso aqui, uma máquina com as duas bases. Então isso ajudaria muito. Eu só comprei essa máquina porque eu queria essa base. Na verdade eu tenho mais uma outra máquina dessa. Então eu tenho 3 tupias dessa da Bosch. Então eu tenho 3 tupias dessa da Bosch. Eu tenho uma outra dessa que eu uso invertida. Essa outra máquina, ela tem uma vantagem porque ela tem um recurso de você usar essa regulagem através desse parafuso todo. Ele vem até aqui e aqui na ponta ele recebe uma chave Allen. Então quando você coloca na tupinha invertida, você faz esse furo e aí você ajusta faz esse ajuste através desse furo aqui, que é só com uma chave Allen. Então ela é muito boa para tupinha invertida, tanto pela potência como pela facilidade de uso. A troca de ferramenta é algo que é bem simples também na Bosch. A gente tem esse botão onde aqui vai ter um furo e então você vai conectar e vai remover a pinça. Pinças. Eu tenho várias devido a ter 3 máquinas, mas em geral essa máquina vem com pinça de
6 milímetros, 1/4 e 8 milímetros. E essa máquina vem com pinça de 1/4, 6 milímetros, 12 milímetros e de meia. Então eu tenho todas as mais comuns, desde a 6 milímetros, meia polegada, 12 milímetros, meia polegada, e eu tenho a de 8 milímetros que está aqui. Eu só possuo uma de 8 milímetros porque veio nessa máquina, é a única que vem, então eu só possuo uma. Já de 1/4, 6 milímetros eu tenho 3, de meia tem várias, e então assim, régua paralela dessa máquina, ela vem originalmente dessa forma. Ela tem um ajuste fino, onde você trava essa parte de trás e com o ajuste fino você move essa outra parte. É bem simples, muito eficiente, e do mesmo jeito da regulagem de altura você tem a escala em polegada e a escala métrica em milímetros. Então isso ajuda muito, é muito bacana e muito eficiente. De esbarro, ele tem essas peças plásticas onde você pode soltar os parafusos e fechar mais e abrir. É muito bacana, muito eficiente também, mas eu não uso ele assim geralmente. Eu geralmente parafuso uma madeira, porque como ele bipartido, em algumas peças, quando eu chego ao fim, essa parte bipartida tende a escapar um pouco. Então eu procuro sempre utilizar essa madeirinha. Como agora eu tenho mais uma base, então eu vou deixar uma original e a outra com a madeirinha, certo? Existe outra funcionalidade nessa base, que é você remover essa peça e utilizar somente essa peça. E aí vocês vão ver o porquê. Ela vai ficar nessa configuração, somente as duas hastes e a fixação, mas ela tem esse furo onde você vai colocar um parafuso, alguma coisa, e você vai fazer cortes redondos. Ah, a haste é pequena, vai ali e compra uma barra de 3/8, corta no tamanho que você quer, e aí você pode fazer até 2, 3 metros. A fixação da régua na máquina é uma coisa bem simples. Você tem esses rasgos onde é passante, e aqui é basicamente travar. Você pode usar por esse lado, soltar, e usar também por esse lado. É bem simples, nada demais. Aqui, no caso, se você quiser fazer um corte redondo, você pode botar ele bem na ponta. E aí vamos procurar algo para colocar aqui pra gente. Bem, então, como eu estava falando para vocês, para fazer os cortes redondos basta você adicionar um furo, um parafuso aqui à sua peça, e você consegue fazer esses cortes redondos. Como eu possuo mais de uma régua, então eu deixo cada um em uma configuração. Isso me facilita na hora do uso. Eu faço redondos muito maiores, então eu comprei uma barra de 3/8, barra redonda de 3/8, e coloco aqui e faço do tamanho que eu quiser. Então essa é uma das vantagens da Bosch, certo? Pessoal, eu não tenho preferência por marca, eu tenho preferência por ferramenta, por qualidade. Então eu não estou fazendo aqui propaganda da Bosch, não estou fazendo nada. Aqui a intenção é basicamente mostrar as ferramentas que eu uso. Nada de propaganda, nada de preferência, nada de
de mostrar que é melhor. Nenhum é melhor, o que faz melhor é o uso. Então a intenção aqui é mostrar o uso. Então aqui eu gosto de usar como tupi é essa, então eu estou mostrando para vocês essa. Eu não tenho conhecimento das outras marcas com relação a esse tamanho, a essa potência. Então eu estou falando aqui basicamente das ferramentas que eu uso. Eu não estou falando das ferramentas melhores, de uma marca melhor. Aqui é justamente o acaso. Eu comprei essa, gostei e depois fui estudar. Outra coisa que a Bosch tem é essa setinha onde indica a rotação da fresa. Não confundam com o direcionamento de corte. Isso daqui é basicamente a rotação da fresa. Com a rotação da fresa você vai ter a indicação de para qual lado ela corta, então você vai saber se você vai para frente ou se vai para trás. E no caso, você em geral vai para frente, certo? Bem, pessoal, a base original dessa máquina é essa aqui. Ela está com esse acessório que vem junto da máquina, que é para justamente utilizar as buchas de cópia da Bosch. Basicamente essa máquina vem com uma bucha de cópia de 17 milímetros. Então eu removi essa base e comprei uma outra base de outra marca. Aqui a gente tem a base que eu comprei, que é da Milescraft, mais ou menos assim. Então, na verdade, só comprei ela porque ela vem com várias buchas de redução e é de muito fácil utilização. Basta você girar e a bucha está no local. E aí você remove e está com a bucha novamente. Como é que coloca essa bucha? Tem um ponto importante que é a centralização dela. Como colocar essa placa? A máquina, seja qual modelo for, ela vem com esses dois acessórios, pinos, seja lá como alguém quiser chamar, certo? Mas ele se ajusta a uma bucha de 6 milímetros. Então você vai colocar a bucha no local, vai pressionar isso aqui e aí na posição vertical você vai centralizar a placa com esse cone. Então essa é a maneira correta de você trocar a placa da tupia. É bem simples, nada demais, isso ajuda muito. Então creio eu que ninguém terá dificuldade. Como vocês viram aí, eu tirei a ferramenta. É basicamente, como eu falei no início, esse pino. Mas se vocês deixarem a máquina solta, é bem complicado. Então uma coisa que a gente pode utilizar é a máquina como apoio, o corpo dela. Então aqui eu aperto com a mão até onde eu posso ir e eu utilizo esse manípulo, um pegador, como alavanca. Quando eu aperto aqui ele encosta, então eu posso apertar e dar mais segurança. Com a máquina solta, você não tem nenhum apoio, ela é redonda, não tem nenhuma parte onde segurar, então procurem fazer com a máquina montada em alguma das bases. Essa daqui tem a mesma situação, você gira para lá, gira para cá, e aí você faz essa troca. Uma outra coisa que eu utilizo, porque na verdade eu tenho mais de uma base, às vezes eu quero fazer furo de espiga, eu coloco vamos lá,
coloco uma base de um lado e a outra base que eu removi daqui, eu coloco pelo outro lado. E aqui eu consigo ajustar as duas e com esse rasgo eu coloco a madeira e faço uma espiga. Fica mais fácil. Eu utilizo também o coletor de pó, isso ajuda muito. Então, essa é a vantagem também de você ter mais de uma base. E você pode adaptar outra coisa aqui, na verdade, mas pelo menos para mim isso daqui ajuda um bocado. Eu faço todos os furos de espiga nela, eu não tenho furadeira horizontal, então isso acaba sendo minha furadeira horizontal. Eu acho que isso é tudo, pessoal. Não tem nada muito mais pra gente falar. A gente já falou dos cortes redondos, sentido de rotação da ferramenta, o uso das bases. E como eu disse a vocês, eu tenho uma outra máquina dessa que está na tupi invertida, que eu vou mostrar para vocês. Eu comprei essa porque eu faço alguns trabalhos onde eu prefiro usar essa na situação dessa. Alguns trabalhos como os chanfro, interpolação, eu gosto de fazer com a máquina fixa e não com a máquina onde você está. Bem, e outra utilidade que eu gosto dessa máquina é para fazer o uso dela no gabarito de rabo de andorinha, que é esse aqui. Como eu não preciso ficar regulando a altura é fixa, então eu acho mais seguro do que você, por costume, querer soltar e ela levantar como na de coluna. Então eu prefiro utilizar esse modelo para fazer o rabo de andorinha. Eu fazia nesse porque realmente eu não tinha esse. Até tenho, mas não era assim disponível. Então, creio eu que nós falamos de todas as características aqui. Para mim, as que eu mais utilizo é justamente possuir duas bases onde eu faço os furos das espigas, e um pulo do gato da Bosch é você remover uma das bases e ficar somente com esse acessório para fazer os redondos. Achei isso super interessante. E em alguns outros países eu vi que eles vendem esse acessório pivotante, onde ele tem uma base que você fixa com fita dupla face. Já procurei, não encontrei para comprar, então a maneira de usar aqui é a gente usar o nosso parafuso. Eu estou pensando em fazer uma base dessa, testar como é. Realmente, se for com dupla face, aí a gente não precisa fazer nenhum furo. Então, isso melhora muito os nossos projetos. Se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário a mais, adicione aí. Se alguém sabe alguma outra funcionalidade que eu não conheço, eu nem tenha citado, pode colocar aí, a gente soma aí em outro vídeo futuramente. Então, é isso aí, acho que não tem mais muita coisa a falar. Obrigado a todos e até mais.